que você faz com o seu pecado? Você peca, não peca? Eu também peco. E o que você faz com o seu pecado? Eu creio que nós podemos fazer algumas coisas com o nosso pecado. A primeira delas é negá-lo. Nós não pecamos, está tudo bem. Está tudo certo com a gente. Eu, no início do meu ministério, eu gostava mais de conversar sobre dízimo com as pessoas. Eu tinha uma preocupação com dízimo, porque papai ensinou isso para a gente. Era uma coisa natural. Os filhos estiveram todos excluídos da igreja, mas nenhum deixou de entregar o dízimo um mês sequer. O que demorou mais a voltar para a igreja, voltou depois, aos 40 e poucos anos de idade, todo mês entregava o dízimo. Então nós achávamos que isso era uma coisa no beabá da vida cristã. Então eu encostava perto da pessoa, do crente, e perguntava para ele: você, aqueles 0, 0, 0, 0, primeiro ano, segundo ano, 0, 0, 0, aí eu encostava e perguntava: você crê que o dízimo é uma doutrina bíblica? Se ele dissesse não. Ah, você acha que a Bíblia não ensina o dízimo? Não, eu não acho. Aí eu abri a Bíblia, né? Eu dizia: a minha responsabilidade como pastor e ensinar a palavra de Deus. Aí abri a Bíblia e começar a falar acerca de dízimo. Aí cheguei para um que era um indivíduo perseverante. Ele me disseram, ele estava na igreja há 16 anos, de uma vida cristã eclesiástica coerente, muito coerente, nunca deu um passo em falso nessa questão de dízimo. Nesses 16 anos ele não contribuiu uma vez sequer. Era ali, firme. Aí eu fiz a pergunta para ele: você crê? Ah, creio. E você crê mesmo que o dízimo é uma orientação de Deus? Creio. Você crê que Deus abençoa as pessoas que são fiéis? Creio. E por que você não é dizimista? Ele: eu sou pastor. Ah, eu não é isso que a tesouraria da igreja informa. Ele: pastor, eu sou dizimista pela fé, não pelas obras. Então essa é uma maneira das pessoas confrontarem o seu próprio erro. Elas o negam. Nós podemos errar, pecar e negar o nosso pecado. Podemos encher o coração de amargura e negar que isso está corroendo a vida da gente e mantermos o coração duro, não perdoador, e irmos em frente com isso, minando toda a nossa vitalidade espiritual. Alguns não ignoram, eles desculpam. Ah, eu sou assim por causa disso, por causa disso. Uma irmã me procurou com um caderno. E o marido tinha dito um dia para mim: pastor, ore pelo meu casamento. A coisa está muito difícil. Aí a esposa dele, talvez ele tenha comentado alguma coisa em casa, aí a esposa dele foi me procurar no gabinete. Levou um caderno grosso, desses de 200 páginas, por aí. Aí foi: pastor, 23 de maio do ano tal, meu marido fez isso, 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 isso. Olha aqui, no mesmo dia 23, isso foi de tarde, de noite ele fez isso, isso, isso. Olha aqui, no dia seguinte foi isso, 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 isso. Na semana seguinte, dia tal, ele fez isso, 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 isso. E nós, maridos, meus irmãos, a gente pisa na bola mesmo.
Há uma história de uma mulher que vivia pedindo o marido para aparar a grama. E nada dele aparar a grama. Um dia, para chamar a atenção dele, ela foi lá para frente, para o gramado, com uma tesourinha de cortar unha e começou a cortar a graminha, né? Para ele olhar aquilo, né? Aí ele parou, olhou, voltou lá dentro, pegou uma escova de dentes, jogou para ela e disse assim: quando você acabar de aparar a grama, varre a calçada. Ah, mas o que ele disse uma semana seguinte, ou duas, foi o seguinte: o médico disse que talvez eu tenha perda de audição para o resto da minha vida. Agora, cadeira de rodas eu vou usar para sempre. Que a esposa acabou com ele. A gente quer ser engraçado e padece. Um membro da minha igreja, lá em São Paulo, se mudou para Mogi das Cruzes, uma família. Aí minha esposa chega para mim e diz assim: me dá aí a chave do carro. Ela gosta muito de fazer visitas. Aí eu perguntei: para quê? Ela disse: eu vou visitar fulano de tal. Mas ele não se mudou? Sim, eu estou saindo para Mogi. Eu disse: pode Mogi aqui mesmo. Meus irmãos, eu tive que enfrentar uma mulher com bico durante quase uma semana. Porque o que eu fiz com ela foi inominável. Foi completamente errado. E a gente faz muita besteira. E, às vezes, a gente faz as coisas, comete os erros, e a gente tenta se desculpar. Não, foi uma brincadeirinha. Não, ele faz isso e isso. Eu só fiz isso porque ele fez isso e isso. Mas a gente não consegue desculpar os nossos erros com os erros dos outros. Às vezes, nós achamos que podemos dar um upgrade na nossa vida espiritual e partimos para as boas obras. Trabalhar mais na igreja, fazer votos, para fazer isso, fazer aquilo. Marcelo, uma das coisas que eu tinha horror em Mantena era crente que fazia voto. Se eu fosse padre, eu excomungava. O cara morava lá em cima daquele morro, né? Fazia um voto. O voto era um culto. Quem ia pregar era o pastor Hélio. Aí lá estou eu subindo o morro para pregar lá no meio de semana, em vez de ficar na minha casa descansando, para pagar o voto dele. Mas tem crente que acha que a vida dele vai ficar melhor se, em vez de ler 3 capítulos da Bíblia por dia, passar a ler 4. Mas isso não resolve o problema do pecado. Não é fazer uma coisa ou outra na vida, alguma coisa boa, ajudar alguém, assumir um cargo na igreja, que vai nos livrar do poder do pecado. Então nós temos as nossas maneiras de tentar evitar o pecado. Uma outra é nos comparando com os outros. Os publicanos, que eram considerados os pecadores, os grandes pecadores, e as meretrizes, elas atraíam a atenção dos escribas e fariseus, porque todo legalista é atraído pelo pecado dos outros. Ele adora ver o pecado dos outros e comentar o pecado dos outros, porque quando ele se compara com o outro, ele diz: eu estou bem na fita. É mais ou menos como aquele indivíduo que enche a cara e chega em casa e mete a mão na esposa, bate nos filhos, quebra os pratos, e alguém chega para ele: mas como é que você faz uma coisa dessa? Ah, eu faço isso, mas eu bebo com o meu dinheiro. Eu não peço a ninguém, eu não roubo. E aí o outro vira e diz assim: eu peço, mas não meto a mão no dos outros. Ah, eu roubo, mas eu não mato para pegar dinheiro para beber. Então ele vai se comparando sempre com alguém
que no entendimento dele está numa situação pior. Então, os publicanos, as meretrizes, eram um prato favorito dos escribas e fariseus, que podiam apontar e dizer: eles são piores do que a gente, nós somos as pessoas boas. Quem não presta, e tem gente que não presta, mas quem não presta é esse pessoal aqui. E muitas vezes, na igreja, a gente assume essa mesma atitude em relação ao pessoal de fora. Nós nos esquecemos de algumas coisas que a Bíblia mostra de muita clareza. Você já parou para pensar por que as mulheres dos patriarcas eram estéreis? Sara era uma mulher estéril. Rebeca foi estéril. Raquel, e o casamento de Jacó deveria ser monogâmico, só não foi porque Labão deu um balão no Jacó, não é? E enfiou Leia lá no leito dele. Mas Raquel também era estéril. Era o recado de Deus para o povo de Israel para dizer o seguinte: vocês surgiram não da capacidade humana, mas da intervenção minha. Vocês são o produto da minha graça. Vocês são um povo que a origem é sobrenatural, como nós. Nós não somos o que somos por nós mesmos. Nós não temos os valores que temos por nós mesmos. Nós não somos, ou deveríamos ser, não é? Um padrão para a sociedade, sal da terra, luz do mundo, porque somos melhores, mas porque a graça de Deus tem atingido pessoas pecadoras iguais a nós. Nós precisamos botar isso na cabeça e pararmos de olhar para as pessoas do lado de fora como se eles fossem os contaminados e nós os puros. Então Jesus vai entrar com essa observação. Agora quero dizer a você que eu não sei como é que você trata com o seu pecado, mas só tem uma maneira legítima. É admitir que você é pecador, que você tem essa doença, ir até Jesus e pedir a graça de Deus na sua vida. Eu tenho tido experiências de pecado na minha vida, meus irmãos, acachapantes. Ter experiências com Deus assim, profundas. Eu tive uma que, se eu não fosse um batistão, eu diria: fui batizado com o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma forcinha aqui para falar línguas. Eu sozinho no carro, de repente comecei a sentir um gozo, um prazer, uma alegria, enquanto orava e cantava, de olhos abertos naturalmente, né, enquanto orava, e de repente eu senti como se fosse um derramamento do Espírito de Deus na minha vida. Uma alegria, um gozo tão grande que eu chorava de satisfação, que doía o meu coração. E logo depois, 100 e poucos metros adiante, eu já brigando, saindo no braço com o sujeito, eu pastor, meus irmãos, trocando sopapo com gente na rua. E com o carro da igreja, lá a Kombi, escrito Igreja Batista 2 de Julho. Olhem que vergonha. Nós somos pessoas assim, nós temos incoerências. Algumas são visíveis e claras, outras não são tão visíveis. Mas a única maneira da gente combater essas incoerências, essas incongruências de caráter, é ir a Jesus. Ele é o médico que veio para receber esse tipo de gente. Eu vim para os doentes, para os pecadores. Ele veio para a gente igual a gente. Aí vem o outro ataque. O outro ataque é a questão do jejum. Os discípulos de João, dos fariseus, eles jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Por quê? Por que é isso? João era um indivíduo ascético. Ele praticava a disciplina espiritual do ascetismo, do jejum, e nem o Senhor, nem os seus discípulos, eles não têm coragem de dizer que Jesus não está sendo igual a João, eles vão dizer depois, vão acusar Jesus de ser beberrão,
Porque Jesus era do tipo que ia à festa, os discípulos eram festeiros. Eu acho que todo crente deveria ser festeiro. Todo crente. Uma coisa boa é chegar num lugar onde há alegria. A alegria atrai outras pessoas. Conhecem aquele negócio da menininha, filha de fazendeiro, que vai indo com o pai para a igreja, segurando na mão do pai? Eles moram numa região rural, e a filha olha assim, quando vai passando para a vaca no pasto, né? A vaca levantou a cabeça, aí ela vira e diz assim: papai, mimosa é crente, não é? Aí o pai: de onde você tirou isso, minha filha? É por causa da cara dela. Jesus não andava assim, não. O fariseu, sim. Festa era uma coisa pública, jejum era uma coisa privada. Mas os fariseus queriam fazer disso uma coisa pública. Faziam jejum e iam para a rua. Andar com Deus, quanto mais perto de Deus você anda, mais feio você fica. Era o jeito fariseu de andar com Deus. Jesus assim: fora com isso. Eles estão numa festa, o noivo está com eles, nada de jejum, é celebração. E aí vai contar a última história, e eu tenho que correr agora, a última parábola, que ele diz assim: não se põe remendo novo em vestido velho. As pessoas não tinham lojas para comprar pedaço de pano, e pano era muito caro. Era tão caro o pano que, enquanto Jesus era crucificado, eles repartiam as suas vestes. Pano, até na Idade Média, o sujeito morria, a roupa dele era dada para alguém da família. Hoje, praticamente, qualquer favelado tem mais roupa do que a nobreza europeia na Idade Média. Tá? Nós temos roupa até dizer chega. A gente chega lá, em São Paulo, entra na loja TNG, é a loja dos nordestinos, hein? O pessoal diz em São Paulo, TNG, todo nordestino gosta. Chega lá, compra um monte de roupa. Você compra camisas ali na 25 de março a R$5. Você chega em alguns lugares, você compra 2 camisas, o cara te dá 2 e paga mais um tanto para você levar mais 2. Ele te paga, leva. Hoje o pessoal tem. E ainda se doa muita roupa, não é verdade? Porque a gente compra mais do que o que a gente usa. Naquela época, não. O cara morria, colocava uma mortalha nele, e lá ia ele para ser sepultado ou cremado, e a roupa era dividida na família. Então não existia esse tipo de loja de tecido, né? Quantos metros você quer disso? Quantos metros você quer daquilo? Não existia. Para fazer um remendo, tirava de outra roupa. Agora, já imaginaram que coisa mais estranha? Pegar um remendo novo, quer dizer, de uma roupa nova, você pega uma roupa nova, faz um buraco na roupa nova, para pegar aquele pedaço de roupa nova e enfiar numa roupa velha. Só que tinha um problema muito sério. Além de você fazer um buraco na roupa nova, aquela roupa nova, aquele remendo novo, chegava uma hora que a roupa era lavada e ele encolhia. Ao encolher, ele puxava e rasgava as bordas onde tinha sido costurado no vestido velho, e estragava ainda mais o vestido velho. Jesus disse assim: olha, não se põe vinho novo também em vasilhas velhas. Eram vasilhas de couro. O couro novo é flexível, botava ali o vinho fermentava, se expandia, e o couro novo acompanhava essa expansão. Agora, pegando
o vinho novo e colocando em vasilhas velhas, o que acontecia? Explodia a vasilha. Jesus está dizendo que Ele está nos chamando para algo novo que não cabe nos moldes velhos do nosso pensamento e da maneira de ver as coisas. Tem muita coisa na igreja, meus irmãos, que é vasilha velha. O Evangelho começou na Palestina, era um movimento de vida. Chegou a